Boa noite a todos, vídeo aula da disciplina Engenharia do Produto 1 e dentro do processo de desenvolvimento do produto nós temos uma ferramenta e dentro também do APQP, que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, nós temos uma ferramenta chamada CEP, que é o controle estatístico do processo, junto com uma análise da capabilidade, ou seja, junto com uma análise da capacidade do processo em atender os requisitos do cliente dentro do planejamento do produto e do processo de fabricação. Então vamos começar aqui falando sobre quando se deve aplicar a ferramenta do CEP e da análise da capabilidade. Isso significa que as etapas iniciais são as etapas de planejamento e eu tenho aqui o desenvolvimento do produto e o desenvolvimento do processo. Isso significa que dentro do desenvolvimento do processo eu vou começar a estudar o processo para saber se as especificações, que são os requisitos dos clientes, se as especificações conseguem ser atendidas pela minha estrutura de manufatura dentro do processo de fabricação desse produto aqui. Então aqui eu começo a estudar como se comporta o processo de fabricação e obviamente dentro deste comportamento será aplicado o controle estatístico do processo dentro de um lote piloto. Então nós temos o protótipo aqui, o lote piloto aqui, e aqui o tryout e a validação desse lote piloto. Dentro desta validação são utilizadas análises estatísticas para controle do processo e análise da capacidade que o processo tem em atender os requisitos do cliente traduzidos em especificações do processo. Essas especificações vão ser analisadas dentro de uma análise estatística e os índices de capabilidade CP, CPK, PP, PPK irão avaliar se o processo é capaz ou não de atender os requisitos do cliente. Basicamente é isso. Então aqui dentro do PDP nós temos as primeiras fases, as fases de análise do mercado, de definições e planejamentos dentro das especificações. Aí você tem o projeto básico, o projeto detalhado, aí você tem a manufatura e entre a manufatura e venda você tem o lançamento do produto, só que antes do lançamento do produto precisa haver então a aprovação do processo de manufatura desse produto, que é onde entra a ferramenta do CEP aqui. Então dentro do desenvolvimento nós temos o CEP se localizando então na fase que se analisa o processo de fabricação. Então, conforme já falado, dentro da análise do produto, nós temos a construção do protótipo. Ou seja, o protótipo é um produto que foi construído de uma maneira até meio, geralmente artesanal, de um modo mais menos elaborado, para que seja montado uma forma de se avaliar o produto com base nas especificações do cliente definido lá no planejamento. Então, o protótipo avalia o produto. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, nesta fase, no final dessa fase, eu vou construir um protótipo que representa esse produto, que representa o que os clientes entendem enquanto requisito para a qualidade do produto. Esses requisitos são transformados em especificações. Essas especificações precisam ser monitoradas para fazer uma avaliação se está conforme atendendo os requisitos do cliente definidos lá no planejamento. O lote piloto é então um
lote, como o próprio nome diz, uma porção maior, mais definida, né? O protótipo é apenas uma unidade ou poucas unidades, e o piloto é um lote de maior volume para que se possa avaliar o processo de fabricação. Então, o protótipo analisa e avalia o produto e aprova o produto, e o piloto, o lote piloto, avalia o processo. E é dentro desse lote piloto, dentro dessa avaliação do processo, que o CEP está inserido. E aí depois, a validação do produto e do processo, que é o pré-lançamento, onde vai precisar da aprovação do cliente em relação aos índices de capabilidade, ou seja, aos índices que medem a capacidade do processo em atender os requisitos do cliente definido lá no planejamento. Basicamente, conseguimos explicar aqui de uma forma macro como a ferramenta CEP está inserida no processo de desenvolvimento do produto. Então nós temos aqui em azul, em vermelho e em verde 3 fases aqui do projeto do desenvolvimento do produto em azul, do projeto de desenvolvimento do processo em vermelho e a validação dos dois em verde. Então vocês vão ver aqui que dentro do projeto e desenvolvimento do processo nós temos aqui, ó, trial run, que significa lote piloto, corrida piloto de produção, e aqui um plano de controle da produção. Então elas são entradas para o estudo da capacidade do processo, estudo preliminar da é preliminar porque você está avaliando um lote piloto, isso não foi aprovado ainda, você não está entregando peça para produção, você não está entregando peça para o cliente, isso aqui está ainda em desenvolvimento. Então, isso aqui é um lote piloto e esta é uma análise preliminar da capacidade, é um estudo preliminar da capacidade do processo. Depois disso, há então o teste de validação com base nos requisitos do cliente e a aprovação de peças aqui. Vai ter um nome específico, é chamado de PPAP, e a gente vai explicar isso com mais detalhes na próxima aula. E essa aqui é a submissão de peças. O que significa submeter ou submissão de peças? Significa o envio de peças para o cliente. Isso significa que as peças foram aprovadas e depois do PPAP eu envio a peça para o cliente. Ou seja, a submissão de peças ao cliente está vinculada à aprovação dessas peças de produção, que está vinculada à análise da capacidade do processo. Então, esta aí é a importância do CEP dentro do desenvolvimento de um produto. Aqui nós temos aí, ó, quando eu falar de primeira fase, estou falando do planejamento, de segunda fase, projeto e desenvolvimento do produto, terceira fase, projeto e desenvolvimento do processo, primeira, segunda, terceira, quarta fase, validação do produto e do processo, e a quinta fase é a fase da retroalimentação e ação corretiva. Então, quando a gente falar de fases, eu estou me referindo a essas macrofases do desenvolvimento do produto. Então, a terceira fase tem como entrada os FIMEAs de projeto, FIMEA de produto e do FIMEA de processo, e também tem as especificações do cliente em forma de desenhos, de engenharia, em forma de especificações de material e por aí vai. E aí, como output da terceira fase, nós temos aqui, ó, plano preliminar de estudo da capabilidade do processo. É aqui que vai se estudar o processo em relação à sua estabilidade no cumprimento dos requisitos. Então, o que significa plano de estudo preliminar? A equipe que faz a gestão
do Sistema de Desenvolvimento Avançado da Qualidade, APQP, deve assegurar que, através de uma análise técnica, a capabilidade do processo, que quer dizer definir as condições de fabricação de acordo com os equipamentos, máquinas e estrutura fabril disponíveis na organização. Então eu vou fazer um estudo para saber qual é a variação comum, normal do meu processo, para saber se o meu processo consegue estar adequado ao nível de especificações do cliente. Ou seja, se o meu processo é adequado ao nível de exigência do cliente. Por exemplo, se eu tenho um equipamento que eu tenho uma tolerância que não é muito rígida por conta dele estar degradado, por conta dele estar em manutenção, por sei lá, algum outro motivo, eu de repente posso ter não disponível um equipamento que consiga suprir a necessidade do cliente. Então, fazendo este estudo preliminar da capabilidade, eu consigo verificar se o meu maquinário, se as minhas máquinas, se a minha estrutura fabril, se os meus equipamentos, o que tem disponível na produção, se eles estão aptos a garantirem a qualidade do produto. Isso significa que eu vou precisar estudar isso. Eu vou precisar levantar alguns dados colocados em forma de gráficos para fazer uma análise da capacidade de atendimento do processo. Basicamente, isso é a análise da capabilidade do processo. É um registro que confirma, então, como que o meu processo como é que o meu processo irá atender os requisitos. Então, feito a análise preliminar, traça-se então um cronograma básico que vai ser atendido de acordo com as necessidades do custo, qualidade e prazo de entrega do produto final. Então aqui a gente tem o lote piloto, que é exatamente a maneira como o processo será avaliado, produzindo um lote de peças e fazendo a análise da variação dos requisitos do cliente durante a inspeção deste lote, para fazer a aprovação do processo de fabricação. Até o lançamento, este lançamento aqui marca então a aprovação do produto, a validação do processo. Porém, antes de se lançar o produto, de fazer a aprovação do processo, eu preciso estudá-lo, eu preciso saber se ele é capaz de entregar o que o cliente está pedindo. Então, a quarta fase, que é a fase de avaliação, tem esse estudo preliminar da capabilidade do processo. Corrida do lote piloto, então, ele é o primeiro lote produzido com um novo ferramental, com a nova estrutura, com tudo que é novo, está sendo testado pela primeira vez. Então é a primeira corrida, o primeiro lote produzido que será avaliado de forma conjunta e de uma maneira integrada para se poder analisar todo o complexo produtivo, todo o meio ambiente, os equipamentos, as instalações e os tempos de produção. Então, basicamente, a corrida piloto tem como função avaliar o processo de fabricação. Eu vou fazer um intervalinho aqui e continuo na segunda parte.